It's Monday evening in Europe. It's Space Cafe Brazil time. Our Space Cafe Brazil with Ian Grosner will begin very soon. As always, we really appreciate your participation and ongoing feedback. My name is Chiara Monter. I'm event coordinator at Spacewatch Global and host of the Space Cafe Benelux. Spacewatch is a Europe-based online platform for information in and about space and new space activities in a geopolitical context. I would like to thank all our private and corporate supporters that have showed their commitment to keeping our independent journalism alive. We really appreciate that. And I have to say that with Ian, we found a great friend and a wonderful host for our Brazilian outreach. I know many of you are already familiar with our website, our bi-weekly and daily newsletters, and the Space Cafe podcasts. And for all our fans of audio content, we have new episodes in our Space Cafe Radio, where we talk with interesting people on the road, at shows, at conferences, like our interviews on the road from Brussels from the EU Space Conference, with Günther Hasinger, Director of Science at ESA, and Nicholas Ninas, MEP, focusing on space legislation. We're also available on all major podcast platforms, so just search for Space Cafe Radio. We also keep our fan shop online open for you to support us actively and become a space watcher. If you've missed any of our previous web talks, we have an archive available on our webpage in the events section and on our YouTube channel. And we will host our Space Cafe Brazil live regularly. With that, my job is done, and I'd like to hand you over to your host in Brazil today. Ian, over to you. Thank you so much, Chiara. Thank you, Thorsten. So let's begin. Bom, boa tarde a todos, boa noite quem estiver aí na Europa, bom dia quem estiver um pouco mais aí nos Estados Unidos, né? Então, muito obrigado por vocês estarem aqui hoje, mais um Space Café, o primeiro Space Café de 2022, e eu tenho a honra aqui de conversar com meu amigo Rafael Rottgen. É até uma curiosidade, acho que o Rafael talvez não se lembre disso, mas foi o Rafael que me apresentou para o Thorsten, né? E eu só comecei a ter o Space Café, enfim, essa toda a negociação para trazer o Space Café regional para o Brasil. O nosso Space Café regional foi um dos primeiros, né? E isso graças ao Rafael, que me apresentou o Thorsten e começou isso tudo. Então, mais do que nosso agradecimento, é também um gesto da gente trazer o Rafael, porque não é à toa, vocês vão ver durante o decorrer do programa, que o Rafael tem realmente bastante assunto, a gente tem bastante assunto e uma pena que a gente vai ter pouco tempo, porque seria realmente uma conversa aqui para ficar horas conversando. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos que estão presentes aqui nos assistindo agora. Obrigado, Rafael, por ter aceitado essa missão. E eu vou ler rapidinho aqui um resumido do Rafael, vou fazer um resumo aqui do inglês. Bom, o Rafael, ele é um empresário, né? Ele tem a empresa dele, a 2MC Ventures, que é especializada na parte, a gente vai conversar sobre isso, na parte exatamente da economia espacial, de investimentos. Ele tem experiência, já foi aluno da ISU, a International Space University, né? E também no Instituto Tecnológico de Lausanne, na Suíça, o EPFL. Ele tem um podcast muito bom, o Space Business Podcast, então quem quiser aí depois confere lá nas principais mídias, enfim, sociais aí de podcast, pode dar uma conferida lá, chama Space Business Podcast, e ele também está lançando agora esse livro, ele já lançou esse livro em alemão, não sei se já lançou em inglês também, mas está lançando agora o livro em português no Brasil, chamado Para Cima, a Nova Economia Espacial, que deve estar sendo publicado aí, né, Rafael, e lançado nas próximas semanas. Isso aí. É um livro com aproximadamente, com 17 capítulos e aproximadamente 190 páginas. Eu tive o privilégio de ler esse livro, mas a gente vai conversar rapidinho daqui a pouco sobre isso.
Então, sem mais delongas, eu queria passar a palavra para o nosso convidado, dizer que é uma honra, Rafael, estar te recebendo aqui. E eu gostaria, se você não se importasse, você começasse a falar um pouquinho. Bom, primeiro, como é que você é alemão e também é brasileiro, você explicar um pouquinho isso para a gente? Acho que muita gente tem curiosidade como é que você veio parar aqui no nosso país e, enfim, aprendeu e fala tão bem português e tem cidadania brasileira também. E depois, como é que você passou da sua experiência em economia, em finanças, do mercado, uma pessoa que é do mercado, para especialmente o mercado da área espacial? Certo, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui no Space Café. Eu realmente não lembrei esse fato que eu apresentei você ao Thorsten. Aí no final de tudo isso é minha culpa aqui. Exatamente. Mas enfim, acho que né, esses Space Cafés são eventos bem bacanas, né, para pessoal acompanhar no setor espacial, né, ouvir as histórias de várias pessoas. Mas em resposta à sua pergunta, olha só, eu sou uma pessoa originalmente do mercado financeiro, de muitas maneiras ainda sou uma pessoa do mercado financeiro, né? Hoje em dia tenho um fundo de venture capital focado no ramo espacial. Mas ao longo de muitos anos trabalhava em bancos de investimento, primeiro fazendo fusões, aquisições e depois realmente focado na parte de investimento, mas na parte de investimento mais nos mercados públicos, né? A gente chama de public markets, né? Investindo em ações. E aí, pulando muitos anos, né, no meio, eu deixei esse emprego no mercado financeiro, eu decidi que eu quis conhecer uma outra parte do mundo, né, eu estava viajando muito e no final eu tomei a decisão de mudar ao Brasil, isso em 2008, né, achei um lugar bem interessante, né, eu tinha visitado realmente um monte de lugares ao redor do mundo, eu tinha uma livre escolha, né, de onde morar. Eu escolhi São Paulo na época e achei uma cidade, ainda acho uma cidade fantástica, né, multicultural, realmente uma cidade muito interessante. Eu fiquei no final no Brasil um total de 8 anos, né? Ainda passo regularmente no Brasil, eu acabei fazendo um mestrado também no Brasil, né, na PUC no Rio, em informática, né, inteligência artificial, né, aprendizagem de máquina, raciocínio automático. E também nesse meio tempo, né, na verdade, mais ou menos logo depois de concluir o mestrado, eu fui apresentado a um pessoal que é muito ligado à SpaceX, né, a SpaceX do Elon. E eles me pediram fazer um projeto, né, de consultoria financeira, que eu aceitei o projeto, né, mas eu deixei bem claro que eu não sou engenheiro, né, de aeronáutica, infelizmente não sou. Hoje em dia até conheço, né, muito bem a parte de tecnologia, mas na época não. Mas eles me deixaram fazer o projeto, eu achei super interessante, eu achei a SpaceX uma empresa hiper interessante, eu acabei investindo na empresa. E como as pessoas dizem, todo o resto é história. Aí eu nunca olhei para trás, né? O SpaceX era o começo, mas eu me dei conta na época, isso por volta de 2017, né? Eu me dei conta que todas as coisas que a SpaceX e algumas outras empresas estão fazendo, isso realmente abre o acesso ao espaço para muitas outras pessoas, né? E não só turistas, né? Eu estou falando, né, para negócios também, modelos de negócio, né? E por quê, né? Acho que muitas pessoas aqui já sabem, o fato principal é, né, que o custo de acessar e depois operar no espaço simplesmente está ficando muito mais barato. E está caindo cada vez mais, né? Se o Starship funcionar na nova foguete gigantesca do SpaceX, e talvez alguns de vocês tiveram a oportunidade de acompanhar o update do Elon na semana passada. Eu tenho certeza que vai funcionar. Se funcionar, né, o custo vai cair mais um fator de 10, né? Aí vai ficar ainda mais viável fazer negócios de vários tipos. A gente pode entrar em detalhes no espaço. Eu enxerguei isso em 2017, né? Eu levei alguns anos para realmente decidir como vou participar do setor, posso ser um empreendedor, posso trabalhar simplesmente, né, numa empresa espacial. Mas no final,
realmente meu background é, né, de mercado financeiro e sendo investidor, eu decidi, não, pô, vou continuar sendo investidor, né? Coisa que eu já conheço, trabalho que eu já conheço. Eu comecei em 2020 a montar um fundo de investimento, né, de venture capital, de capital de semente, né, seed stage, focado só no setor espacial. No setor espacial. Perfeito. Não, é realmente muito interessante essa produção que você fez e também acho que muitos de nós aqui, né? Eu tenho muitos colegas aqui de várias áreas, do direito e de outras áreas do conhecimento, e acabou que a gente tenta fazer isso, né? Juntar aquela sua especialidade, aquilo que você estudou e tal, com o espaço. E foi nesse contexto também que eu, por exemplo, descobri o direito espacial, e tenho vários outros colegas aqui que, enfim, fazem parte dessa comunidade fantástica, e você trazendo essa sua experiência, né, muito rica aí no mercado financeiro, trazendo para o espaço. Mas isso, Ian, desculpa interromper, mas claro. Isso é um ponto muito importante para mim, né? Porque acho que ainda muitas pessoas têm esse preconceito que, para trabalhar no ramo espacial é preciso, né, ser engenheiro aeronáutico, né, ter a graduação do ITA, esse tipo de coisa. Não precisa. A gente vai precisar de um monte de profissões diferentes. Exatamente. Eu tive a oportunidade de novo na semana passada, eu passei em Los Angeles, em Hawthorne, lá na matriz da SpaceX. Eu encontrei pessoas, por exemplo, de design, várias pessoas de design, né, que eles trabalham, por exemplo, nos trajes espaciais, nos spacesuits. Sim. Eles estão trabalhando, né, nas novas cadeiras para o Starship. Aí um bando de designer, né? Quem diria? Aí tem um monte de profissões que a gente vai profissar e realmente vai ter, acho que quase qualquer pessoa, qualquer profissão vai ter uma oportunidade de participar desse setor. Exato, não, você lembrou muito bem, e aqui a gente tem, aqui na nossa audiência, aqui, bons exemplos. A professora Thaís Russomano, ela é médica e ela se especializou exatamente na parte da medicina aeroespacial, é uma grande referência para a gente aqui do Brasil e uma grande especialista no mundo. Temos várias outras profissões, como você bem lembrou, designers, advogados, economistas. É claro que os engenheiros são importantíssimos na questão do desenvolvimento do artefato espacial em si, mas há uma série de outras, e isso é uma ideia que a gente realmente vem passando, e cada vez ficando mais clara para a gente essa possibilidade e essa questão da multidisciplinariedade das atividades espaciais, né? Que a gente não faz nada só o engenheiro, só o advogado, só o economista, não, é tudo um grande conjunto, né? Bom, Rafael, antes da gente falar sobre o livro, fala um pouquinho então dessa questão do mercado. Pelo que eu acompanho, do ponto de vista leigo, assim, acompanhando essa questão, a gente viu e vê que o mercado espacial no mundo, seja em orçamento público, né, de investimento feito pelas agências espaciais ao redor do mundo, e seja agora também, de uns anos para cá, também esse surgimento, vamos dizer assim, ou inserção realmente do mercado privado nas atividades espaciais, um crescimento desses valores. E veja que esse crescimento ocorreu mesmo nesses 2 anos de pandemia, né? 2020 e 2021, certo. Nós tivemos crescimento na economia espacial, vamos denominar assim. Então, fala um pouquinho para a gente desse fenômeno e até que ponto você vê num futuro próximo ou mais além, assim, em termos de quantidade, de valores, algo assim nesse sentido, se é que a gente ainda pode fazer uma estimativa em relação a isso. A estimativa é sempre muito difícil, né? Mas eu vou falar que eu tenho certeza que a gente vai ter muito crescimento para frente ao longo das próximas décadas, né? Eu tenho certeza que a gente agora, realmente, a gente está só no comecinho, né? As pessoas podem falar, mas espaço, né? A gente está fazendo isso já faz, né? Desde os anos 60, né? Mas não, realmente alguma coisa agora mudou, é que mudou justamente que os custos estão ficando muito mais baixos. Isso possibilita, no final, tudo. A gente faz muita comparação aqui, não só a gente, outras pessoas também, que talvez o momento no setor espacial agora é comparável ao momento onde estava o setor do internet, né?
nos meados dos anos 90. Se você lembra, né, se você é um pouco mais velho como eu, né, talvez eu estava na faculdade, né, nos meados dos anos 90, né, tinha o negócio da internet, né, está fazendo e-mail, né, mas realmente para quem quis enxergar, você podia enxergar, né, os grandes trends, né, e que isso podia ser uma tecnologia muito importante, né? Mas levou alguns anos para realmente se desenvolver, né? Vamos supor lá por volta do ano 95, já tinha e-mail, já tinha, acho que Sim. 95, 96 já tinha Amazon, começando, né? Só com livros, Começando, né? exato. Tinha, acho que também em 95, 96 tinha os primeiros web browsers, né? Web browsers muito ruins, né? Tipo Mosaic, acho que a Netscape estava começando. Mas era uma coisa, sabe, bem, um setor bem ainda pequeno, né? Com uma comunidade pequena, né? Com uma comunidade principalmente de pessoas que já estavam, na maioria, ligadas ao setor. No caso da internet, né? Muito pessoal de informática, né? Obviamente. Isso é a mesma coisa que estou vendo agora no setor espacial ainda, né? A comunidade do setor espacial neste momento, se eu for para uma conferência, eu passei na semana passada numa conferência importante, chama Small Set Symposium, no Vale do Silício, né? Eu conheço todo mundo, ou quase tudo, não sou eu, né? Todo mundo conhece todo mundo, sim, né? todo mundo se conhece, a comunidade É ainda um pequena setor muito pequeno. A gente está bem no comecinho, né? E a grande parte, acho que do mundo, né, fora do setor espacial, ainda não se deu conta o que está acontecendo aqui, das possibilidades, né? Mas cada vez mais vai ter cada vez mais pessoas que vão se dar conta, né? Isso aqui está acontecendo, os custos estão ficando muito mais baixos, a gente pode fazer isso, esse tipo de modelo de negócio que nunca fazia sentido porque era caro demais. Sim. E que a gente realmente precisa fazer para crescer o setor é justamente atrair pessoas de fora da comunidade atual espacial, né? Eu amo todo mundo lá nessas conferências, né? Mas eu quero novas pessoas. Novas pessoas. Conferências. Pessoas, sabe, de outros setores. De setores, sei lá, de agricultura, de química, porque quase qualquer outro setor pode se beneficiar de tecnologia espacial, né? Verdade. Petróleo, gás, mineração, né? Tem tantos casos de uso, né? Só que tem um desafio de educação, né? E por isso a gente está fazendo o que a gente está fazendo aqui. Que a gente está fazendo agora, né? exatamente. Isso é um trabalho, para mim, eu enxergo como um trabalho de educação, né? E por isso, sempre, quando alguém me pede de participar de um evento assim, eu topo, né? Porque eu quero educar cada vez mais pessoas, porque isso que a gente precisa para crescer o setor. Se isso der certo, né? Se a gente atrair mais pessoas. Acho que realmente o céu é o limite, o espaço é o limite. É verdade. A gente pode criar cada vez mais empresas. Eu vou de novo dar a comparação com a internet, né? Lá nos anos, no ano 95, 96, ninguém enxergou empresas potenciais como aconteceram depois. Empresas tipo Facebook, Airbnb, Uber, mesmo Tinder, né? Ninguém que eu conheço pensou nisso em 95, 96. Mas tudo isso aconteceu depois. Por quê? Porque o setor de internet atraiu empreendedores muito criativos, né? Que se beneficiaram, que aproveitaram esses trends de tecnologia para realizar essas empresas, hoje entre as empresas mais valiosas do mundo. Eu tenho certeza que uma coisa parecida eu espero que vai acontecer no ramo espacial também. Aí, como resposta para a sua pergunta, eu acho que a gente vai crescer para valer ao longo de muitas décadas, mas eu não sei o número exato, né? No mesmo sentido, de novo, é a última vez que eu vou fazer a comparação, a gente provavelmente pode, né, voltar, né, nos arquivos de, sei lá, de jornais ou revistas nos meados dos anos 90 e ver as previsões sobre a internet. Provavelmente vai estar tudo errado. Não, é verdade. Não, e a gente sabe que, principalmente na área econômica, né, é uma das coisas mais difíceis, mas que assim, se vive em torno exatamente dessas expectativas, números, crescimento, e eu acho que isso também é uma coisa importante para os investidores. Então,
Você tem que, ao mesmo tempo que você não tem essa previsão, mas você tem que dar números realistas ali do que já tem de crescimento e daquele potencial crescimento. Vamos falar agora um pouquinho sobre o livro. Eu tive a oportunidade de já ler o livro do Rafael. O Rafael me convidou gentilmente para ler o livro, para falar um pouco sobre o livro, e mandei para ele as minhas observações. É um livro realmente muito bom, fantástico. Não é porque o Rafael está aqui, não, e porque ele vai lançar o livro, não, mas realmente um dos livros que eu mais gostei de ler sobre atividades espaciais em geral nos últimos anos. Por quê? Porque, primeiro, um livro extremamente didático. Como o Rafael falou aqui, o objetivo é ensinar, é educar a população. A gente tem a oportunidade aqui de ter um livro escrito em português, então que vai ser de fácil acesso para muitos estudantes, para muitos profissionais do setor. É um livro extremamente didático, que traz várias características e mostra, a meu ver, o conhecimento do Rafael não só na área econômica, como ele bem colocou, mas também o que ele vem desenvolvendo e que você, até pelo que ele disse, não é de tantos anos assim na área espacial, né? Desde que ele conheceu lá e foi contratado pela SpaceX para cá, e que ele tem feito essa área. Mas uma das coisas, Rafael, que eu queria que você falasse, assim, até meio como que um pré-lançamento do seu livro aqui no Brasil, e que eu achei muito interessante, e aí fazendo comparação, agora, assim como você fez agora, a comparação em relação à internet, o uso da internet nos anos 90, eu achei interessantíssimo no seu livro a comparação que você faz com a exploração do oeste americano, a questão do ouro, e principalmente depois da chegada do trem, né? Como que isso... E aí você faz essa comparação com a questão dos custos atrelados à atividade espacial agora, por conta da atividade privada, principalmente pelo que a SpaceX fez em termos de custos aí para envios de objetos espaciais. Então, conta um pouquinho do livro, qual é a sua expectativa de lançamento, dá algum spoiler aqui, eu sei que a gente não pode dar o spoiler do livro, mas, enfim, algumas coisinhas que você reputa interessante para que os nossos ouvintes aqui e telespectadores se interessem aí pelo livro em breve. Não, certo. Eu vou dar tipo um resumo, né, do conteúdo, né? Basicamente o livro tem 3 partes, né? A primeira parte explica, né, os grandes trends, né, que estão acontecendo. Por exemplo, né, que os custos estão ficando mais baixos, né? Essa é a primeira parte. Quais são os grandes trends? E são os custos, né, não só de lançamento, custos de, né, componentes também, que é muito importante, muitas pessoas não sabem. A segunda parte tem um capítulo por atividade principal de negócios no espaço, né? Tipo, tem um capítulo, por exemplo, sobre comunicação por satélite. Então, tem um capítulo de sensoriamento remoto, tem um capítulo de turismo espacial, tem um capítulo de experimentos e produção, né, no espaço, né, no ambiente de microgravidade. Aí temos, não lembro direito, acho que tem tipo uns 10 capítulos, né, voltados focando em uma atividade, né, de negócios. Aí dá um overview, eu espero, muito bom, né? Claramente é impossível, né, realmente mencionar toda a atividade possível, né? Uma vez que como eu falei, né, eu espero que pessoas vão inventar cada vez mais coisas que a gente possa fazer no espaço, né? Mas as atividades principais que a gente enxerga hoje em dia, né, de atividades de negócios, aí tem capítulos, né, voltados a essas atividades. E a terceira parte do livro é uma parte mais futurística, né? Tem um capítulo tipo, quase fazendo um exercício de futurismo, né? Tipo, o que possa acontecer ao longo dos próximos 10 anos, né? Tem um capítulo explicando por que o espaço, por que a exploração espacial é importante para a humanidade, né? E o último capítulo está dando alguns exemplos como todo mundo pode participar
do setor, né? Como investidor, como funcionário, como empreendedor. Sim. Exato. É muito importante mencionar o livro inteiro, né? São uns 190, quase 200 páginas, né? Aí é muito fácil para ler, você pode ler em 1, 2 dias, né? Mas também é fácil para ler, né? Porque eu justamente o livro é voltado a um público que não é experto, né, de engenharia aeronáutica, né? E justamente como eu expliquei, né, eu quero tentar atrair mais pessoas ao setor espacial, né, e educar sobre o setor espacial. Mas acho que o livro inteiro não tem nenhuma fórmula, né? Tem uma referência a uma fórmula, que é o Rocket Equation, né? Mas é isso, todo mundo pode ler, né? Ninguém vai ficar assustado, é isso aí. Não, é isso mesmo, e é muito interessante. Eu peço até para quem nos estiver assistindo aí, por favor, faça perguntas aqui no Q&A, né? Eu estou vendo que tem uma pergunta aqui da professora Thais Sumana perguntando qual o nome e a editora do livro no Brasil, Rafael. O que a gente decidiu fazer no final, porque eu tenho várias atividades. Bom, minha atividade principal, né? A minha profissão é basicamente o fundador, o sócio principal, né, dessa Venture Capital, né? Do E2MC, né? E2MC, em inglês é para Earth to Mars Capital. Mas aí eu estou fazendo várias coisas de educação, né, sobre o setor espacial, né, como o livro, mas isso não é a única coisa. Eu também estou ensinando em várias faculdades, né, como a ISU, International Space University, como o Instituto Tecnológico Federal da Suíça, a EPFL. E a gente também vai lançar em breve um novo curso online, né, chamado MOOC, né, sobre a economia espacial. Deve sair em algum momento em março, vai ser bem legal, vai sair na plataforma EDX, né, que acho que muitos ouvintes já devem conhecer. E tem o podcast, né. Eu já tenho todas essas atividades, né, de educação, o que a gente chama, às vezes em inglês, de outreach, né. Aí eu decidi de agrupar todas essas atividades num novo instituto sem fins lucrativos chamado, que eu fundei nos Estados Unidos, que chama Space Business Institute. Ok. Né? E isso vai ser a editora do livro também, o Space Business Institute. Space Business Institute, ok. E previsão de lançamento? Aqui no Brasil? A tradução já está pronta, a diagramação está pronta, a capa está pronta. Acho que a gente agora, uma coisa que a gente está fazendo agora é a transformação para o arquivo EPUB, né? Para a versão eletrônica, né? Vai ter o livro físico, né? E vai ter o e-book também, né? Para Kindle. E eu realmente espero que vai sair em algum momento em início de março. Tá, ótimo. Não, perfeito. E se alguém tiver mais perguntas aqui no Q&A, aí a Marina pergunta aqui, como completa leiga, não é verdade, mas fiquei curiosa para saber um pouquinho mais sobre o livro. Vocês poderiam falar um pouquinho só qual a importância da exploração espacial para a humanidade? Sim, claro. Bom, tem um capítulo inteiro, né? Sobre isso no livro. Não resumo. Mas sem spoiler para ela comprar o livro. Sim, lógico. Eu vou dar alguns exemplos, né? Normalmente, eu gosto quando alguém me faz essa pergunta, eu gosto de responder, né? Basicamente, dividindo as respostas em 2 categorias, né? Uma categoria são digamos, as mensagens positivas, né? Tipo, a atividade, a exploração espacial gera muita nova tecnologia, sempre fazia isso, né, desde da época de Apollo, né? Muitos novos produtos que a gente, no final, pode usar aqui na Terra também, né? Tecnologias como, por exemplo, a ressonância magnética, né? Para fins medicais. E tem muitos outros exemplos, né? Tem parte do website do NASA só dando exemplos disso. E, obviamente, tem a parte de ciência, né? Entendendo o nosso sistema solar melhor. E a gente espero que a gente
vai agora começar a fazer muito mais pesquisa sobre lugares como Vênus, né? Que é um exemplo, né, de um mundo onde tudo deu errado, né? E de repente isso pode gerar algumas dicas para nosso planeta Terra também. Exatamente. Bom, do outro lado, sabe, como razões, digamos, assustadoras, né? Temos os perigos do espaço, né? Justamente os perigos do espaço para a Terra, para a nossa Terra. Aí dois exemplos né, são os impactos possíveis de asteroides, né? Que no passado mataram, acho que todo mundo sabe disso, mataram os dinossauros, mas mataram, acho que tipo 90%, né? Da vida da Terra na época. Isso pode acontecer de novo, né? De alguma maneira, tem muitos asteroides lá no espaço. A gente não tem capacidade de realmente acompanhar todos nesse momento, né? NASA está tentando, né? Mas isso também não é trivial. E a gente, de alguma maneira, a gente está jogando uma roleta russa, né? Com isso, né? Isso que aconteceu no passado pode acontecer de novo. Tem até uma piada de um autor de ficção científica, né? Que fala, tipo, os dinossauros, eles não sobreviveram porque eles não tinham uma agência espacial. Mas isso provavelmente é uma coisa que a maioria dos ouvintes conhece, né? Esse exemplo do asteroide, dos dinossauros, mas tem outros exemplos. Tem os chamados... O Russo vai precisar me ajudar com o português, né? Os chamados geomagnetic storms, né? As tempestades solares, né? Tempestades solares. Isso aí, né? Tempestades solares, né? Isso. E isso, a gente tinha sorte até agora que no passado recente a gente não tinha uma forte tempestade, né? Tinha uma tempestade bem forte nos meados, acho que 1850, alguma coisa. E tinha um efeito. Só que se isso acontecesse hoje em dia, provavelmente a gente ficaria sem eletricidade, sem telecomunicação, a gente perderia porque afetaria os satélites. Dos satélites em órbita. Na verdade, aconteceu uma coisa acho que na semana passada. Na semana passada, né, a SpaceX lançou de novo, né, uns dos satélites Starlink, né, de comunicação deles, né. Acho que lançaram uns 50 satélites. Normalmente eles lançam entre 50 e 60 satélites de uma vez só, né? Aí aconteceu uma tempestade solar, que não é prevista. Agora eles acham que 40 dos satélites não vão sobreviver, né? É uma tempestade não prevista e relativamente pequena, né? Aí isso é um outro perigo do espaço para a Terra, né? Que a gente deveria monitorar. Aí tem esses exemplos, né, positivos e tem esses exemplos, né, de assustar, né? Como a gente chama às vezes em inglês, né, the carrot and the stick. E em português tem uma frase que a gente fala, a ignorância, né? Às vezes é uma bênção, porque às vezes é melhor você nem ficar sabendo dessas coisas, justamente porque cada vez que você estuda mais a questão do espaço, para muitas pessoas isso serve como um medo. Mas, ao mesmo tempo, a espécie humana pode vir a ser a primeira espécie realmente extraterrestre. Né? O que a gente saiba, que a gente tem no nosso conhecimento, a primeira espécie que viveu e que pode viver em 2 planetas diferentes. Né? A gente não desconhece se existe alguma que aconteceu isso. Então, realmente, são marcos incríveis e são coisas que a gente está vivendo agora, assim, presentemente. Isso tem tudo a ver com a nossa conversa aqui, a economia, isso tudo. Bom, a Simone faz uma pergunta que, na verdade, são 2. Eu vou fazer para você aqui, vamos ver se a gente consegue resumir. Ela fala assim: como você entende o papel da cooperação e colaboração internacional no setor espacial, notadamente num contexto de barateamento dos custos, né, como você falou, para o acesso ao espaço, e necessidade de identificação e desenvolvimento de soluções para assegurar, isso é importante, maior sustentabilidade e utilização pacífica desse domínio, né? Então, como a gente vê... Eu vou fazer essa primeira pergunta, senão a gente esquece quando for fazer a segunda. E aí eu volto para a segunda. Bom, a gente... tem cooperação, né, no ramo espacial, né? A gente, o exemplo mais conhecido, né, é a Estação Internacional Espacial, né, onde a gente tem uma cooperação de vários países, né, incluindo os Estados Unidos, Japão, até a Rússia, né?
Olha só, eu acho que e tem muitos outros exemplos, né? Eu acho que a cooperação vai continuar, espero que vai continuar, mas claramente a gente tem uma realidade geopolítica também, né? Eu acho que pelo vistos, pelo menos sob o ponto de vista de hoje, né? Eu diria que provavelmente vai ter dois blocos grandes, né? Vai ter o bloco dos Estados Unidos com os aliados e vai ter o bloco de China e Rússia, né? Que já falaram que eles pretendem montar uma base uma base lunar, né? Em conjunto, né? Eu acho que não todo mundo vai cooperar, né? Isso é simplesmente a realidade geopolítica nesse momento. Sustentabilidade muito importante, né? Sustentabilidade na Terra, mas também no espaço, né? Nas órbitas, né? A gente obviamente tem cada vez mais perigo de lixo espacial, né? A gente precisa monitorar isso, a gente acaba de, no meu fundo, a gente acaba de fazer um investimento numa empresa, né, que o modelo da empresa é justamente monitorar, né, o lixo espacial, entre outras coisas, e depois dar advertências, né, para os operadores de satélites, né, a gente chama de conjunction warnings. Mas isso, olha só, a gente está colocando muito satélite, né, nas órbitas, aí isso tende a piorar, infelizmente. Pois é, isso é um problema urgente, né? Há muitos anos já vem sendo discutido no COPUS, os estados tentando achar uma solução. Do ponto de vista tecnológico, nós já acredito que muitas empresas já demonstraram, né, para as próprias empresas japonesas e alguns outros experimentos aí, da possibilidade de se fazer isso. Só que tem um problema sério nisso daí, que é exatamente a questão da política espacial, né, dessa questão da remoção dos debris, né, dos espaciais. Então, isso realmente ainda tem essa questão do ponto de vista geopolítico muito, e como você lembrou, a gente está tendo esses dois grupos, aparentemente, pelo menos agora, sim, isso fica bem claro, né, nas questões agora recentes também dos mísseis, né, antissatélites, enfim, temos uma série de questões realmente. Isso não ajuda, né? Obviamente a Rússia recentemente realizou um teste, né, antissatélite e gerou um monte de lixo novo, né? Isso claramente não ajuda. Seria desejável ter pelo menos um acordo internacional para, né, evitar isso, né? Do mesmo jeito que a gente tinha, né, um acordo internacional, né, de limitar testes nucleares, esse tipo de coisa. Mas eu não sei se isso é muito realista neste momento. Hoje um novo acordo, né, tanto que a gente no direito espacial a gente fala que teve a era de ouro dos tratados internacionais aí do espaço, foi justamente naquele primeiro movimento espacial, aquela primeira geração do espaço lá nos anos 60, na Guerra Fria lá, União Soviética, Estados Unidos. Então dali surgiram os 5 tratados que hoje existem, e de lá para cá a gente tem passado por mais edição de resoluções, né, que aí tem essa questão de serem não obrigatórias, mas também envolve a questão do uso contínuo das resoluções, então isso também poderia cair na questão do direito internacional, de costume, uso e costume, né? Então, enfim, uma série de questões realmente bem interessantes. Eu vou passar para a segunda pergunta dela, Rafael, da Simoni. Ela pergunta assim: e com a crescente participação de atores privados nessa indústria, você descreveria o papel de uma agência espacial moderna que não apenas vocalize e sistematize as necessidades de governos, mas que mapeie, articule e inspire a participação e coordenação de clusters, empresas e startups? Muito boa pergunta. Realmente uma muito boa pergunta. Eu, pessoalmente, né, sua opinião do Rafael, eu acho que uma agência moderna, né, depende também onde você está, qual país, né? Porque claramente tem alguns países que você tem mais um ângulo militar, né, ou de inteligência, né, mas falando em geral, né, eu acho que justamente uma agência deveria fomentar a indústria privada para participar do espaço, né, para fazer essa ponte, né? Como eu já falei,
quase qualquer setor, né, possa se beneficiar das tecnologias espaciais, né, como agricultura, seguradoras, né, eu já falei dos exemplos, né, mas é um desafio de educação. Eu acho que uma coisa que uma agência espacial possa fazer é tentar fazer a ponte, né, para estimular essa educação, esse intercâmbio, né, de expertise, de espaço e com outros setores. Quem faz isso, né, uma agência bem recente, é a Agência Espacial da Austrália, por exemplo, né? Acho que também é importante, né, fomentar, né, o ecossistema dos startups espaciais, né? Isso também acontece, tem vários exemplos, países, acho que estão fazendo, parece um bom trabalho nisso, né? Com agências relativamente novas, como Luxemburgo, né? Por exemplo, os Emirados Árabes também, né? Tanto o Luxemburgo quanto os Emirados Árabes têm coisas como, por exemplo, incubadoras, né? Para novas empresas espaciais. E fora disso, né, se a agência tem verba, né, que é sempre uma grande pergunta, né? Mesmo a agência da Austrália não tem muita verba, não. São algumas dezenas de milhões, não mais que isso. Mas se tem verba, né, obviamente ajuda, né, de repente usar essa verba para, né, realmente para pesquisa ou para desenvolver tecnologias que ainda têm alto risco, né? Que o risco está alto que de repente o setor privado ainda não quer assumir, né? Por exemplo, né, é que a gente está vendo nos Estados Unidos como a NASA, né? A NASA hoje em dia está terceirizando muita coisa, né? Tudo a transporte basicamente para a órbita, para a Estação Internacional Espacial, é tudo terceirizado, né? Mas a NASA está fazendo como, por exemplo, pesquisa, né, de propulsão nuclear, né? Que provavelmente os atores privados ainda realmente não querem fazer. Exato. Não, é realmente muito importante, porque são modelos, enfim, são modelos, como você descreveu aqui, algumas agências, são modelos diferentes de agências e principalmente de investimento, né? Realmente o Brasil aí como nação em desenvolvimento, o setor espacial, não de forma diferente também, a questão do investimento público e principalmente nos últimos anos, a gente vê a questão, o orçamento, infelizmente, vem sendo cada vez mais comprimido nessa área espacial, Não, né? Mas você trabalha dentro das realidades que você tem em cada país, né? Acho que, por exemplo, no Brasil, o que a gente deveria... De novo, só a opinião do Rafael, né? O que a gente pode fazer no Brasil, né? A gente deveria ser aproveitado o fato que a gente tem algumas empresas grandes e importantes no nível mundial, né? Em setores como, por exemplo, petróleo, mineração, né? Agricultura, né? E realmente estimular essas empresas de usar tecnologias espaciais e de repente a gente pode fomentar uns startups locais que podem ganhar essas empresas grandes como clientes, né? Sim. Acho que isso é um jeito de agir. Uma outra coisa que a gente deveria fazer, né? Eu sei que você está trabalhando nisso, é ter uma lei espacial, né? Isso também não é obrigado. Era a minha próxima pergunta. Era a minha próxima pergunta, porque eu quero sempre ouvir a opinião, principalmente a sua e do mercado, das pessoas que realmente estão investindo no setor espacial e o quão importante seja uma lei espacial ou enfim, no nosso caso brasileiro e na maioria dos países é uma lei mesmo, né, do ponto de vista do que se precisa, mas como que isso é visto em termos de segurança jurídica, de segurança para o investidor que quer fazer, e o Brasil tem planos claramente em relação, por exemplo, a fazer lançamentos de Alcântara, como isso é importante. Então, eu queria ouvir de você, como investidor, a importância em relação a essa questão da lei do espaço, lei geral do espaço, como queira chamar. Não, claro que é importante, né? Se você lança alguma coisa, né? Você lança foguete, você lança os satélites dentro do foguete, uma coisa que você, por exemplo, quer entender é o risco, né? De liability. Aí a seguradora, né? Que você quer usar também quer entender esse risco, obviamente.
Aí Também tem eu acho entendido. pessoalmente importantíssimo. Acho que uma coisa que realmente dá para fazer, eu acho que vocês na Brasília, né, o time que você faz parte, vocês estão já bem avançado, né, pelo que eu entendo, né, no texto da lei. A gente tem vários exemplos, né, de leis especiais agora no mundo, Sim, né, de Luxemburgo, dos Emirados Árabes, vários outros países. Aí exato. realmente não existe razão para atrasar isso muito. Exato. Não, concordo plenamente com você. É porque eu sempre que eu posso, eu bato nessa tecla. Às vezes as pessoas acham até um pouco chato isso, mas é verdade, porque de fato a gente precisa cada vez mais que isso esteja claro. E você lembrou bem, né? Vários países, a gente tem N exemplos de leis espaciais, países, inclusive, em condições, programas espaciais mais recentes que o brasileiro. O programa espacial brasileiro, a gente tem que lembrar que ele é antigo, existe desde a década de 60, o Brasil sempre participou, é um dos membros fundadores do Corpus, por exemplo, o Brasil sempre participou muito dessa questão das relações internacionais do espaço. Então, é muito importante, realmente, a questão da lei geral. Eu vou fazer uma pergunta aqui da Suyan. Ela pergunta assim: boa tarde, obrigado pela excelente conversa dessa tarde. Ela pergunta: quais as principais oportunidades, Rafael, que você vê para o setor espacial comercial no Brasil com a assinatura do Acordo Artemis? Que recentemente o Brasil é um dos países que faz parte, né, do Acordo Artemis. Isso é interessante, né? Eu não sei se eu tenho uma resposta boa para isso, mas o Acordo Artemis, obviamente, é um acordo de leis, né, a relação da Lua, né, regulamentando as atividades lunares. E para mim, como investidor, eu acho que provavelmente para a maioria dos investidores, né, a gente enxerga a Lua como uma coisa muito, muito interessante, mas em geral, né, mas ainda é difícil enxergar exatamente as oportunidades de negócios, né? Agora, uma oportunidade que vai ter na Lua vai ser a mineração, né? De certas coisas, né? Mineração de água, né? A gente agora sabe que tem um monte de Sim, água em formato de gelo, né? Mas pode ter outros recursos naturais também. hélio E também, né? já isso aí. E já existem algumas empresas, sabe, tradicionais de mineração que estão olhando isso, né? Um pouquinho, né? Mas estão olhando. Tem, tipo, sei lá, uma, duas pessoas numa empresa muito Sim, grande que estão olhando isso. E de repente, né, a gente tem grandes empresas de mineração no Brasil. De repente, uma dessas empresas podia se interessar também, né? Isso é um projeto, exato. né, que claramente parece muito no futuro muito distante, né? Você, nossa, isso vai levar 20 anos. Mas que muitas pessoas não entendem, mineração na Terra, né, de abrir uma nova mina, também leva Uhum. 10, 20 anos. E não é Uhum. tão diferente. Sim, 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 não, verdade. E a gente sabe que a própria, a gente acabou de falar sobre sustentabilidade, né, do espaço. A própria sustentabilidade do espaço, das atividades espaciais, passam por essa questão da extração dos recursos espaciais, minerais espaciais, né? É. A ideia de se fazer da Lua um entreposto, por exemplo, para a viagem da Terra a Marte, e aí precisaria fazer o reabastecimento a partir da Lua. Então, tem uma série de projetos, conceitos realmente importantes aí nesse sistema. Rafael, eu queria te agradecer. Eu sei que tem mais perguntas aqui, mas infelizmente, até por conta do nosso tempo, do seu tempo, eu gostaria de mais uma vez te agradecer por estar aqui, disponibilizando o seu precioso tempo aqui com a gente, fazendo mais uma dessas, como você mesmo diz, campanhas de educação, de conscientização. E eu como brasileiro e austríaco também, né? Assim como você, mas o meu é o contrário, eu sou mais brasileiro e menos austríaco. Eu fico honrado e feliz que você tenha escolhido nosso país para vir e se instalar e gosta tanto do Brasil e não se esquece do Brasil, mesmo estando, como você falou, muitas vezes fora, nos Estados Unidos, na Europa, enfim,
e nos ajuda aqui nesse processo de amadurecimento do nosso programa espacial, né, desse incentivo ao progresso do programa espacial brasileiro, e nos brinda com um livro escrito em português. Então, mais uma vez, assim, muito obrigado. Eu queria só que você fizesse as últimas considerações antes de eu passar para a Chiara para a gente fechar o nosso programa. Não, eu que agradeço. São duas coisas, né? O livro deve sair início de março, né? E vai ficar no Amazon, né? E espero algumas livrarias também. Até março, eu também me permita de indicar meu podcast, né? Que está em inglês, mas eu acho que a maioria dos ouvintes provavelmente fala inglês. Normalmente eu faço entrevistas com empreendedores espaciais e também sempre entrevistas, sabe, não muito técnicos, né? Tudo, de novo, né? A ideia é que todo mundo pode participar e entender, né? Isso. Eu vou até colocar aqui o link, bota, né, no chat. Isso, ótimo. Obrigado. Eu botei no chat, fica em todas as plataformas, né? Mas eu botei aqui o Apple, mas tem no Spotify, todas as outras plataformas também, o podcast. Realmente, não, eu não vou abandonar o Brasil. Eu acho que o Brasil pode, sabe, se tudo der certo, né, a gente possa ter uma oportunidade aqui, né, porque o Brasil tem bons engenheiros, engenheiras, né, aeronáuticas, né, tem instituições como o ITA, que é fantástico, né, sim. E atualmente com um custo muito competitivo, né, e um custo muito mais baixo que, sei lá, o Vale de Silício e outras coisas. Eu acho, e, além disso, como eu já falei, tem essas, né, potenciais possibilidades de se aproveitar, né, de alguns setores fortes que já existem no Brasil, como a agricultura, a mineração, juntar isso com o setor espacial e tentar, né, criar algumas empresas, algumas startups bem interessantes. A gente até tem na E2MC um projeto interno que não sei se vai sair do papel, mas a gente está pesquisando isso, de repente montar uma pequena incubadora espacial no Brasil. Mas a gente está ainda pesquisando. Ótima notícia. Tá bom, estamos aqui ansiosos, aguardando pela publicação do livro e também por todas as iniciativas em relação à instalação no Brasil. Qualquer empresa, incubadora, enfim, a gente fica muito feliz. Rafael, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Chiara, so we're done here. Thank you. Obrigada. Thank you so much for this great talk. It was, again, really need to work on my Portuguese so I can listen in more. But before I leave you all for today, I just want to give you a rundown of our next exciting upcoming events. So tomorrow we have our 33 minutes with Ran Livna from the Ramon Foundation in Israel, who will be talking about the upcoming Reka mission with Axion, which will be, again, tomorrow at 4 p.m. CET. Then on the 17th of February, we have our next Space Cafe Germany by Andreas Schepers, who will be joined by Volker Schmidt, the mission head of the Cosmic Kiss mission. And this will be in German. A day later, on the 18th of February, so Friday this week, we have our Space Cafe Scotland by Angela Matisse with Alan Thompson from Skyrora. The week after that, on the 22nd of February, we have our 33 minutes with Dr. Anna Christmann to get the German perspective on the outcomes of the Space Summit in Toulouse, which is happening this week. And on the 24th of February at 4 p.m. CET, we have our very first Space Cafe Austria, hosted by Judith Delaney, which will be on Austria's engagement at UN COPUS. This will also be conducted in German. And a day later after that, on the 25th of February, we have our Space Cafe Canada by Dr. Jessica West, who will be joined by Paul Meyer, and they will be discussing the question of, is arms control rocket science? All events are going to be online on Eventbrite. And as always, we love to hear from you, so please check in with us on Twitter, Facebook, and LinkedIn. Don't forget to sign up for our daily and bi-weekly newsletters. And if you want to treat yourselves to something special, become a Space Watcher today. Your support helps us greatly. Yes, such cool t-shirts. Also, feel free to become a Space Watch supporter. We really need this to continue our work for you. Thank you all very much for your interest today and for being so active in the Q&A section and in the chat. A huge thank you to Raphael and Ian for a great inspiring talk and for being our guests. And thanks again to the entire team behind the scenes for doing that great job week in and week out. I hope you all stay safe, stay healthy. Happy Valentine's Day. Thank you for joining us.
See you in the That's next true. weeks. And in the meantime, visit our website and follow us on social media. And don't forget, become a space watcher. Thank you.